E a gente sabe que a torcida esperava um resultado melhor aí, né, por parte do Verdão, mas a verdade é que é Libertadores, e Libertadores é muito traiçoeira. Com isso, o Palmeiras fica no empate, mas o empate, acredito eu, que não pode ser considerado negativo. É o jogo aí mais difícil do grupo, provavelmente, né? Esse jogo fora de casa com o Júnior Barranquillas. Então, o Palmeiras conseguiu mesmo assim, mesmo não jogando de forma brilhante, fora de casa, arrancar um empate lá do time que estava vencendo, né? Então, na reta final, merecia até ter virado a partida, mas o futebol é assim mesmo, mas não pode ser considerado aí um resultado ruim, longe disso, apesar de entender que a gente está acostumado com o Palmeiras avassalador, mesmo nas fases de grupo, sempre classificando em primeiro, coisa que deve acontecer ainda, né? Mas esse empate aí acredito que tenha sido importante. Vamos estar reagindo à mídia aí, o que todo mundo trouxe aí a respeito dessa partida que acabou de acontecer, né? O Massini, o pessoal aí da ESPN, e depois a gente volta com mais notícias e tudo envolvendo aí. Voltar com um pontinho na mala não tá ruim, não. Mudanças fizeram a diferença, né, Pedro Ivo? Tudo bem? Tudo bem. Um abração, Elian, Zupa, Jean, Vitor. As mudanças fizeram a diferença, não é a primeira vez. E aí é mérito de quem mexe, é mérito de quem tem profundidade de elenco. Acho que a gente já sentou aqui para falar de Sousa recentemente, já sentou aqui para falar de Palmeiras virando, que não dava certo recentemente dentro de uma partida. E eu acho que a divisão é muito pelo que a gente comentou ontem no final do programa, que a gente tentava observar os jogos de Vasco e Fluminense, por exemplo. Se você olha e fala o tal empate fora de casa numa competição sul-americana, ele tem vários recortes, o que é o pré-jogo e o que é o pós-jogo e como o jogo se apresentou. Eu tô com o Zupa. O gostinho amargo que pode ficar é pelo que você criou, tentou e fez volume, pelo menos no segundo tempo. Agora, tem muita coisa para considerar. O time do Júnior, eu comentava até aqui antes, eu esperava até menos, ainda que seja melhor que os outros dois. O estádio não é aquele bom estádio de Barranquilha, o Barranquilha é o Metropolitano Roberto Menendez. Roberto Menendez, o Robelé é outra. Esse estádio tem um gramado bom, tem outro tipo de clima, tem outro tipo de... Hoje é um estádio, me parece, acanhado, gramado uma grama alta. O Palmeiras demorou a entender o que era. Em muitos momentos, se você via, o Palmeiras levava para a esquerda com áreas, o passe e não ia, o tapa que ele dá para o drible não ia, quem chegava não jogava. Então, eu acho que não dá para pesar muito como algo ruim. Fica aquela coisa, porque o Palmeiras é acostumado a não ter maiores dificuldades numa primeira fase de Libertadores, independentemente se é o time mais forte do grupo, se é o segundo time mais forte do grupo depois do Palmeiras. Então, fica aquela coisa do poderia ter vencido pelo segundo tempo. Empatou, não acho que vai empatar, também estou com o Zupa, com outros times fora de casa. Não acho que o debate hoje é, nossa, empatou, fez um ponto só, será que no confronto? Não, o papo não é esse. Poderia ter sido muito melhor. Agora, longe de ser um problema, favorito, aqui não é. Nos 5 jogos restantes, em casa muito, fora de casa contra o Sport Cristal também muito, contra o seu favorito. Demitiu o Autuori e contratou o Zé Ricardo. Foi, o Zé Ricardo, o técnico do Cristal. Obrigado, Zupac. E para o Júnior, talvez esse ponto seja a diferença para conseguir que os outros colocação do grupo. Mas ele vai terminar na liderança do grupo, a não ser que aconteça uma coisa muito atípica. Concordo. E talvez na liderança entre todas as equipes da primeira fase. Uma dúvida que eu fiquei, e acho que a gente não tem essa resposta, ou talvez se o Abel venha falar, não sei se ele vai falar. Isso que você falou da atitude do segundo tempo, é claro que o gol ali foi com 5 minutos, o pênalti? Foi 4 para 5. 4 para 5 minutos ali. O gol ali no início, é claro que muda muito. O gol foi aos 11, mas o pênalti foi aos 4. Sim. Aliás, tem muito que falar de VAR em Conmebol daqui a pouco também. Nossa, no outro jogo. Mas eu fiquei com uma sensação de que o Palmeiras talvez não esperasse essa atitude toda do Júnior no início. Porque a gente não demora a ver o Palmeiras, demora para ligar, como foi assim, ligou só no segundo tempo. Eu não sei se também, de certa forma, o time do Palmeiras se surpreendeu com, não o gol no início, mas após o gol no início, a atitude do Júnior também demorou. Mas o próprio gol no início... Mas só 2 pontos que eu fiquei na dúvida. É muito calor nessa região, como já é em Barranquilha. E dá para ver ao longo do dia inteiro, o Nicolete está o dia inteiro ao vivo, e ele relatando, ele trazendo, o sol muito forte o dia inteiro. E o gramado também muito pesado. Então, não sei até que ponto você acha que pode dosar, e quando você vê o adversário já está acostumado, já está, e isso foi falado, eles treinaram em algum momento nesse estádio para se ambientar. Também eu não consigo ter essa resposta, mas eu acho que tem muita coisa que condicionou, porque eu não acho que é simplesmente um erro de postura. Acho que muita coisa condicionou uma postura que não é comum do Palmeiras. Estou com vocês, se viu diante de um adversário que correu, brigou, claro, disputou, o Palmeiras mas competiu. É que é muito raro o Palmeiras
perder a quantidade de bolas. Eu já acho que competiu menos do que o que costume. os adversários. Assim, é isso que é raro. E isso tornou o Palmeiras inferior, muito inferior no primeiro tempo. E é curioso porque esse contexto do gol no começo colocou o Palmeiras numa situação que raramente ele tem se visto nessa temporada. O Palmeiras tem feito gols no início dos jogos. E isso, às vezes até tomado empate, tomado virada, mas não isso condiciona o jogo. O Palmeiras do Abel em 2000... eu vou tirar o Campeonato Paulista porque é um outro nível. No jogo. Porque o Palmeiras do Abel, do Campeonato Brasileiro, é um time de pouquíssima posse de bola. O Palmeiras é o 5º time da menor posse do Campeonato Brasileiro. Porque ele tem feito gols em parte inicial dos jogos e ele tem vivido do contra-ataque a partir de então. Hoje foi o contrário. Hoje o Júnior fez o gol no começo e impôs ao Palmeiras o jogo de contra-ataque. E eu acho que tem uma coisa, e aí em cima da sua pergunta para o Birner, William, quando você fala do Sousa, eu acho que em relação ao Sousa tem duas coisas. Que eu, vendo o jogo no primeiro tempo, me parecia que faltava profundidade, que faltava um segundo atacante de fato. O Maurício tem feito essa função, mas aí eu acho que taticamente estava faltando um jogador com essa capacidade de ser mais incisivo, de ser mais agudo, e obviamente a única opção que ele tinha no banco, tinha o Luigi também, mas aí acho que mais garoto e tal, a única opção que ele tinha no banco era o Sousa, e o Sousa entrou muito bem, como acho que tem entrado bem, porque o Felipe Anderson não é esse cara, ele é um meia atacante também, assim como outras opções. Eu só acho que esse papo de Sousa 12º titular não vai rolar, porque você tem 2 jogadores que tudo indica estão prestes a voltar, um mais do que o outro. Né? O Vitor Roque, provavelmente já vai estar à disposição para o Clássico, não sei se começando o jogo, mas já vai estar à disposição para o Clássico, e o outro é o Paulinho. Cujo nível também não se discute. Então, eu acho que aí você está falando de 2 baita atacantes, né? Talvez ele possa até pensar num rodízio ali, porque estamos falando de um Paulinho que tem todas as dificuldades que tem tido. O próprio Vitor Roque, se a gente olhar para o que tem sido a passagem do Vitor Roque nesse ano, é uma passagem conturbada, né? De altos e baixos, de irregularidade, de estar em campo e não de rendimento. Acho que o rendimento é sempre alto. É sempre muito bom. Mas ele tem estado em campo em parte dos jogos, depois sai. Então, assim, talvez ele tenha até que fazer esse rodízio e para poder poupar um pouco o Flaco também. E assim, eu falei 12º justamente porque é isso. É o primeiro reserva ali que você pensa numa determinada situação de jogo, porque realmente eu estou contando com isso, que vão ser esses 4 aí, e que ele surge como uma opção até essa questão de novo, hoje como quando o Jean coloca, olha, no primeiro tempo especialmente, faltou profundidade, eu vejo isso de novo como um contexto do roteiro do jogo. Porque uma coisa é você jogar com Flaco e Maurício, você tendo vantagem para você jogar em transição. E aí você aproveita o espaço. Outra coisa é o adversário te faz 1-0 antes, um adversário que não tinha jogado com 3 zagueiros, com linha de 5, sem bola na temporada ainda, mudou a forma de jogar por causa do Palmeiras, ele te faz 1-0 antes e ele te obriga a tentar fazer um jogo de mais controle, sendo que você não tem um atacante que vai te preencher a área. Porque o Flaco também não é esse cara. Aí, vamos que vamos. Aqui, ó. Gramado péssimo, difícil cobrar bom futebol. Teoricamente, era o jogo mais difícil da fase de grupos. O empate não foi tão mal. Não foi mal não, Bruno Totti. Não foi mal o empate, foi um bom resultado, tá bom? João Victor, boa noite, massa. Resultado não foi ruim, mas desisto do Felipe Anderson. Hoje vejo que ele poderia dar espaço no elenco e no orçamento para uma opção mais útil no mercado. Tomara que ele me desminta. Bom, tomara que ele desminta você e a todos nós, porque, de fato, incomoda um pouco, né, a forma como o Felipe Anderson joga, tá? Bom, o que faz o Abel no intervalo? Muita gente fala que ele é um treinador limitado, que ele é um treinador fraco. Tem gente que fala isso, por incrível que pareça, né? Olha, nós temos mais de 1.000 pessoas conosco no YouTube e, cara, 2.000 contando o X e só 518 likes. Tá faltando like aí, tá bom? Vamos que vamos, dá like por gentileza, tá bom? Eu vou falar agora do segundo tempo e o Abel fez uma coisa interessante. Primeiro, tirou o menino, o Arthur, que estava com cartão amarelo, colocou o Kelvin, tem que improvisar, porque os outros 2 laterais do Palmeiras estão machucados, né? E isso já de cara melhorou o time, não pela entrada do Kelvin, mas sim pela entrada do Sousa. O que aconteceu?
O Sousa começou a jogar em profundidade, tirando a sobra do terceiro zagueiro. E logo com 2 minutos, o Marlon Freitas teve um chute muito perigoso, a bola passou perto. E aí, aos 10 minutos, saiu o gol de empate, né? Uma bola que vem, pega o time do Júnior saindo lá de trás, né? Ao desvio do Flaco, a casquinha do Flaco, e aí o Sousa dribla o goleiro, dá o toque, dribla o goleiro e faz o gol. O gol de empate saiu cedo, né? Com 10 minutos, ainda no segundo tempo, e eu falei, bom, agora tá na mão, o Palmeiras vai virar o jogo, e criou bastante oportunidade, né? Com 2 atacantes, o Júnior perdeu referência, passou a ter dificuldade, e o Palmeiras passou a pressionar. O Kelvin chutou uma bola muito perigosa aos 21 minutos, quase fez o segundo gol. Aos 25 entra o Felipe Anderson, o Evangelista, saindo o Alan e o Andrés Pereira. Bom, o Andrés, a substituição se justifica pelo cansaço, claro, sequência muito grande de jogos, né? O Abel troca. E o Alan hoje não foi feliz, né, gente? Ele não fez uma boa partida. Tem gente que acha que ele não está jogando bem mesmo há algum tempo. De fato, ele não está no melhor. Ele não é ainda aquele Alan que foi ano passado, que também é normal, porque ele também é muito jovem. Mas a saída dele, cara, ele coloca o Felipe Anderson pela direita, o Evangelista no meio, e o time continua criando, né? 26 minutos, o Arias recebeu uma bola dentro da área, driblou o zagueiro, chutou por cima. Neste momento do jogo, o Palmeiras já acumulava 15 finalizações, né? Aos 36 minutos, aí o jogo teve uma parada, teve a parada para hidratação, a coisa ficou meio parada, o Palmeiras não conseguiu criar tanto, saiu o Flaco, entrou o Luigi, uma alteração que não teve resultado específico, né? Só a questão física pode explicar a saída do Flaco, que fez um bom jogo, gostei da atuação do Flaco. E aí, cara, o Palmeiras foi criando chance, 38, teve uma bola desviada para dentro da área, o zagueiro tirou para escanteio. E aos 40 minutos, cara, o Felipe Anderson deu um chute perigoso da entrada da área, a bola passou perto também da trave do lado esquerdo, poderia ter entrado. E o Júnior teve uma única oportunidade, né? Numa escapada ali pelo lado esquerdo do jogador. Cara, o nome dele é diferente, viu, cara? Deixa eu pegar aqui. É o Canchimbo, é ele mesmo, Canchimbo, e o Carlos Miguel fez uma boa defesa. E aí o árbitro deu mais 6 minutos de acréscimo. Cara, de novo o Palmeiras criou e o Felipe Anderson, cara a cara ali com o goleiro, finalizou em cima do goleiro. Teve um jogador dividindo com ele, que até tromba com ele sente, mas a trombada foi depois, né? Não tem muita explicação para um chute desse da entrada da área. O Felipe Anderson é um jogador que a gente percebe que tem qualidade técnica, né? Ele tem uma técnica boa, mas precisa um pouquinho mais de alma, um pouquinho mais de vivacidade, sabe? O jogador entrar mais ligado do jogo, certo? É isso que o time precisa. E o Felipe Anderson também, um pouco mais dessa alma, certo? E a única chance do Júnior no segundo tempo foi com o Canchimbo, e o Palmeiras criou bastante para fazer o 2-1, certo? Então, a coisa ficou assim, o resultado foi bom, não foi ruim não, e agora tem o clássico contra o Corinthians domingo. Bom, vamos dar uma passadinha aqui nos números do jogo, né, para a gente ver como é que foi. O Palmeiras errou 71 passes, cara, é muita coisa, sabe? Pô, se errar 45, 50 passes, até dá para entender, mas 71 é muita coisa. Teve 23 finalizações, 11 para fora, 6 no gol, né? Claro, teve domínio do jogo, teve 11 escanteios ali. O segundo tempo teve bastante escanteio, né? E achei que o time poderia ter tentado alguma coisa ensaiada, mas talvez a pressão pelo resultado tenha tirado um pouco a tranquilidade dos jogadores, faz parte, né? Para você tentar uma jogada ensaiada, às vezes é mais fácil, mais simples, fazer o mais simples, né? Que é cruzar a bola na área,
Vamos lá, vamos ouvir. Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte, né? Um corte muito interessante. Palmeiras que consegue aí esse resultado fora de casa, é um resultado aí que não pode ser considerado de forma nenhuma ruim, porque esse jogo, acredito que tenha sido aí o mais difícil do grupo. É um grupo aí que o Palmeiras ia enfrentar esse Júnior Barranquillas e deve provavelmente ser a partida mais difícil. Então, você conseguiu um empate fora de casa, nas circunstâncias que foram, né? Tipo, tomou um gol logo cedo, o que acabou condicionando a partida. E depois, mesmo assim, você fazer mudanças, né? O Abel fez mudança ali, o time ficou defensivamente mais sólido, ofensivamente criando mais perigo, né? Assim chegou ao empate, poderia ter virado. Então tem pontos positivos aí nesse empate. E é aquilo, né, cara? É Libertadores, é um jogo fora de casa. A gente tá acostumado ao Palmeiras sempre vencendo, né? 18 pontos, conseguindo o gabarito ali na fase de grupo, mas é óbvio que uma hora ou outra isso aí acontece e o Palmeiras não perdeu, né? Apenas foi um empate aí, um pouco indigesto, mas longe de ser aí um resultado negativo pro Verdão. Mas é isso, rapaziada. O corte foi esse aí, eu espero que vocês tenham curtido, né? Esse corte bacana aí, cheio de informação desse pós-jogo. Vou pedir para vocês já deixarem um likezinho no canal para fortalecer o amigo também. Se inscreva aí, né? Se vocês não quiserem perder nada do que acontece no Verdão, pré-jogo, pós-jogo, notícias, tudo envolvendo o Verdão a gente está trazendo para vocês, então vocês não podem deixar de estar inscrito, tá bom? Hype o vídeo também, ativa o sininho e até um próximo vídeo aí, rapaziada, valeu!